O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para as águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra, vamos lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram um sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da festa que acabaram de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Oh, cantamos ante os anjos, ó Senhor, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Vou cantar-vos ante os anjos, ó Senhor, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia deste quinto domingo do tempo comum é uma liturgia vocacional que nos apresenta o chamado de um profeta, também de Pedro, o primeiro papa da nossa história, e também de Paulo, que narra-nos um pouco que de perseguidor da igreja ele foi apóstolo das nações. Vejam que por isso a gente precisa perceber hoje as formas como Deus chama e ao mesmo tempo as maneiras como cada um de nós deve responder com generosidade a esse Deus tão bondoso que nos convida sempre, nos chama sempre e sempre nos envia em missão para que juntos, sem dúvida nenhuma, sejamos também testemunhas do seu reino. Quero começar falando um pouquinho da primeira leitura. Na primeira leitura, nós temos o chamado do profeta Isaías, um chamado que acontece
dentro do templo. E é muito bonito a gente perceber, porque Isaías tem uma visão. Ele consegue ver a igreja celeste. Ele vê anjos que estão contemplando a Deus no seu trono, mas ele também percebe a fumaça do incenso, porque está no templo. Vejam então que, olhando a igreja celeste e a igreja terrestre, ele é chamado por Deus para anunciar o seu nome. Isaías imediatamente diz: eu não dou conta, eu não estou pronto, tenho lábios impuros, eu não posso. Vejam que as desculpas muitas vezes nos acompanham diante do chamado de Deus. E aí vejam que no desenvolver da leitura, um anjo pega a brasa de dentro de onde está, do turíbulo, leva até a boca de Isaías e purifica a boca dele. Aí então, qual a desculpa agora, se os seus lábios estão purificados? E aí então, vejam como Deus capacita aqueles que Ele chama. Aí Deus diz assim: então, agora eu preciso enviar alguém em meu nome. Quem enviarei? Isaías então diz a ele: eis-me aqui, envia-me. Vejam, ali houve resistência de Isaías, no entanto, ele entendeu com generosidade a importância de anunciar aquilo que Deus o pedia. Por isso a gente entende Isaías como um grande profeta do Antigo Testamento, chamado no templo, no seu momento de oração. Além disso, a gente ouvia na segunda leitura São Paulo dizer que tudo aquilo que ele recebeu, ele transmitiu. Só que antes de receber o Evangelho, a palavra, a experiência com Deus, Paulo foi perseguidor da igreja. Ele narra isso: um dia eu fui perseguidor, e agora, respondendo ao meu chamado, sou aquele que anuncia as grandes verdades do reino. Olha que interessante, Paulo tinha tudo para não servir o Senhor, no entanto, foi chamado, e esse chamado o tocou profundamente, a ponto de segui-lo com amor e generosidade. E aí, por fim, a gente chega no texto do Evangelho. O texto do Evangelho é um texto muito bonito, porque ele tem um simbolismo dentro dele lindíssimo de pensarmos e observarmos. Onde eles estão? Eles estão no Mar da Galileia, ou no lago de Genezaré, ou de Tiberíades. Era o mesmo lago este que era um dos locais mais importantes daquela região, porque era esse lago que dava fecundidade toda aquela região. Então ali havia o comércio, havia sobretudo as firmas de pescadores. As pessoas eram pescadores e Jesus vai até onde elas estão. Vale notar também que é importante a gente saber que, assim como nós temos hoje as praças, que são locais onde as pessoas se reúnem, naquele tempo eram as margens dos rios, dos lagos e dos mares. E Jesus está lá no Mar da Galileia, que não era mar, tá, gente? É rio, continua sendo rio, um grande lago. E vejam então que ele começa a pregar e se sente comprimido. Jesus é muito criativo e ele pede para subir no barco. No barco de quem Jesus sobe? No barco de Pedro. Isso é muito curioso e ao mesmo tempo muito importante. Tinham inúmeros barcos na margem. Ele sobe no barco de Pedro. Isso para quê? Para lá começar a sentar-se e pregar a palavra. Jesus criava estratégias para pregar a palavra.
Se estava apertando de um lado, ele ia para o outro, mas não deixava de pregar a palavra. E aí então, depois que ele prega a palavra, ele vê que Pedro, Tiago e João estão limpando as redes. Limpando as redes por quê? Porque a pesca, ela, além dos peixes, vinha também as sujeiras que estavam no rio, no fundo das águas. Então eles estavam tirando a sujeira da rede. E de repente, Jesus olha para Pedro, que trabalhou a noite inteira, não pescou nada, estava exausto. Pedro era sócio de Tiago e João, os filhos de Zebedeu. Eles tinham uma empresa de pesca. E chega Jesus então, um carpinteiro, que não entendia nada de pesca, disse assim a Pedro: Pedro, avança para as águas mais profundas e pesque de novo. Pesca diferente agora. Pedro podia ter dito muitas coisas para Jesus. Primeiro, Pedro era experiente na pesca. Ele podia ter dito a Jesus: olha Jesus, o que um carpinteiro entende de pesca? Olha Jesus, agora durante o dia, com barulho de pessoas, os peixes não ficam aqui tão perto, eles fogem, eles escondem. Olha Jesus, estamos exaustos, pescamos a noite inteira e não pegamos nada, não vou. Mas não foi isso que aconteceu. Pedro olha para Jesus e diz: Mestre, pescamos a noite toda, mas em obediência à tua palavra, nós vamos. Pedro então cativa os demais pescadores, eles saem da margem. Gente, toda vocação precisa sair da margem. A experiência de Deus não é ficar na margem se contentando com pouca coisa, tem que ir para águas profundas, tem que experimentar Deus de modo profundo. É isso então que eles fazem. E indo, acontece a pesca milagrosa. Pedro chama mais gente, eles voltam, e o maior milagre desse texto acontece depois da pesca, quando Pedro chega na margem, se prostra diante de Cristo e já não chama mais ele de mestre, chama ele de Senhor. Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. Vejam, o grande milagre foi quando Pedro percebeu que Jesus não era só alguém que ensinava, mas que ele era o próprio Deus, porque agia de modo a levar os outros a experimentarem a grandeza de Deus. E acontece então a grande experiência de Pedro com Cristo. E aí Pedro, ele vai olhar para Jesus, sem entender muito, olhar o seu pecado, a gente pode, igual Isaías, dizer eu tenho lábio impuro, a gente pode, igual Pedro, dizer eu tenho muito pecado, e não, Pedro olha para Jesus e Jesus diz: Pedro, a partir de hoje, você muito mais do que pescador de peixe, você será pescador de homem, de humanos para Deus. Pois bem, agora, eu quero que a gente observe o simbolismo desse texto. Então, primeiro, o mar, as águas, é símbolo do mundo na Bíblia. E as profundezas do mar ou das águas é o lugar onde está o perigo, a distância de Deus. O barco é o símbolo da igreja, sempre foi o símbolo da igreja. Se vocês olharem a logo do ano jubilar, vocês vão perceber que é o quê? É um barco. É um barco que tem pessoas unidas, que estão sendo direcionadas pela cruz de Cristo. A âncora, que é Ele mesmo, está sobre as águas. Então a igreja tem como seu símbolo o barco. E Jesus sobe no barco de Pedro, porque Pedro é o primeiro dirigente da história da igreja, e hoje quem está dentro do barco de Pedro é Papa Francisco, direcionando a igreja nos caminhos do reino de Deus. E aí vejam, o chamado a Pedro foi: Pedro, avance para águas mais profundas e pesque homens que estão no perigo,
longe de Deus, afastado da graça, longe do amor de Deus. E vejam, Jesus vai onde Pedro está, no trabalho dele, no dia a dia dele. E mais do que isso, ele nos ensina algumas atitudes de pessoas que seguem a Cristo. Atitudes de Pedro. Primeiro, a obediência. Em obediência à tua palavra eu vou. Um bom discípulo é obediente à palavra. Além disso, a humildade. Pedro reconhece que está cansado, mas vai. Olha, Senhor, mesmo o Senhor não entender nada de pesca, eu vou. Então Pedro é humilde para reconhecer isso. Além disso, a profissão do pescador tem algumas qualidades importantes no chamado de cada um de nós. Um bom pescador observa a condição da água, a condição para pescar. Um bom pescador, ele não desiste fácil, ele é sobretudo perseverante, ele é alguém que observa e persevera. Um bom pescador também é paciente, porque ele sabe que não é a hora dele, mas é a hora que vai dar certo. E a principal característica, um bom pescador confia em Deus e sabe que o peixe não é dele, que o rio não é dele, mas Deus, na sua generosidade, faz com que tudo aconteça na hora certa. Então veja, esse chamado hoje se estende a mim, se estende a você. Temos todos que entrar no barco de Jesus Cristo, que é a igreja. E além disso, ajudar a remar. A gente às vezes está dentro do barco, mas acha que só o outro tem que remar, só o outro que tem que trabalhar na igreja, só o outro que tem que ser dizimista, só o outro que tem que colocar a sua missão a serviço. Não, gente, estamos todos dentro do barco, e todos dentro do barco tem que pegar o remo e fazer a coisa acontecer, porque esse de fato é o chamado de Cristo. Entre no barco, vá para águas profundas e tire da profundeza do mal aqueles que precisam encontrar Deus. É essa a nossa missão, que sejamos obedientes, humildes, atentos, perseverantes e confiemos em Deus. Ele capacita quem Ele chama, e Ele chama a mim, chama você, chama a todos nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.